Saudações, professor Lindenberg Araújo, para o canal Professor Lindenberg História. Já estava com saudade das nossas aulas, os dias não têm sido fáceis, a rotina está bem puxada. Esse lance de trabalho remoto, aulas remotas, e é bom a gente registrar um pouco tudo isso, né? Não, parece, mas não é fácil, parece, mas não é simples. É uma rotina bem puxada, porque nós não nos dissociamos do espaço doméstico, né? É diferente de quando nós vamos até a escola, a gente sai de casa às 6h30 da manhã, trabalhamos o primeiro expediente e nos deslocamos para o segundo vínculo e voltamos para casa às 6, 7 horas da noite. Então nós conseguimos nos dissociar totalmente do espaço doméstico. Nesta modalidade, não. A gente continua com as tarefas domésticas, ajudando a companheira, cuidando dos filhos, cuidando das coisas, e isso faz com que a rotina, né, de trabalho fique um pouco confusa, mas a gente tem tentado se organizar aqui para que dê certo e para que fique da melhor maneira possível, tá bem? E hoje vamos, feito esse relato, essa crônica, esse relato histórico, vamos agora falar sobre um tema que é muito interessante, sobre uma das regiões mais fantásticas, imaginárias, lendárias do planeta, que é o Egito Antigo, tá bom? O material ele trata de duas regiões, trata do Egito e da Núbia, regiões históricas do continente africano. Mas hoje nós iremos abordar nesta aula exclusivamente alguns aspectos da cultura egípcia, tá certo? Lembrando que a história é sempre um resumo, né? Imaginem que a civilização egípcia tem milênios e milênios de história e nós vamos aqui resumir alguns desses milênios em uma aula que terá no máximo 40 minutos, tá bom? Paciência, anotem e vamos aos estudos, certo? Primeira questão é que o Egito fica no norte da África, certo? Na verdade, mais a nordeste da África. É importante reforçar isso logo no princípio, porque as pessoas às vezes dissociam o Egito do continente africano. Como nós já abordamos em aulas anteriores, culturas africanas da antiguidade, nós destacamos muito esse aspecto, esse olhar que nós temos sobre a África. Primeiro que é uma coisa homogênea, né? A África a gente vê como uma coisa só, quando na verdade são mais de 50 países naquele continente. E como nós tendemos, nossa mente está tendenciosa a associar a África à pobreza, à miséria e ao subdesenvolvimento, nós muitas vezes não atentamos que o Egito, uma das mais desenvolvidas civilizações da antiguidade, nós por vezes esquecemos que estamos falando do continente africano, tá? Gregos, romanos aprenderam muito do que praticaram na antiguidade com a população do Egito Antigo, ok? E outra coisa, o Egito continua existindo. A civilização egípcia ela tem continuidade no processo histórico. Inclusive, uma das maiores cidades do mundo é a cidade do Cairo, no Egito. Deixa eu ver aqui. Travou um pouquinho. Agora sim. Aqui, ó. Essa é uma imagem parcial da megalópole, que é a cidade do Cairo, às margens do Rio Nilo. Então nós não estamos falando exclusivamente de algo do passado. O Egito é um país extremamente importante na dinâmica mundial. A cidade do Cairo é uma das mais importantes cidades do planeta e é uma civilização, uma sociedade belíssima, fantástica, que é a sociedade egípcia. Tá bem? Daqui a pouco a gente volta às imagens. Vamos lá ao nosso material. O material aqui da editora Moderna. Então, formação do Egito. Então, o Egito Antigo ele
se forma por volta de 7.000 anos antes de Cristo. Então, estamos falando aí de uma sociedade que se forma há 9.000 anos no passado, certo? Tal como na Mesopotâmia, lembrem-se da aula sobre Mesopotâmia, que as populações nômades, os grupos pré-históricos que estavam em processo de desenvolvimento, irão buscar as margens dos rios. Então, esse é um processo que se repete no Egito Antigo. Tá? Essas populações nômades irão em busca das áreas férteis às margens do rio Nilo, tal como ocorreu às margens dos rios Tigre e Eufrates na Mesopotâmia. Inclusive, estas regiões, Mesopotâmia e Egito, estão bem próximas geograficamente. Essas regiões historicamente estarão extremamente interligadas. Então esse é o primeiro aspecto, a busca por terras férteis às margens dos rios, no caso do Egito, o rio Nilo, tá bom? Que é o segundo maior rio do planeta Terra. Fica atrás apenas do nosso belíssimo e tão sofrido rio Amazonas, que é o maior rio do planeta. Certo? Muito bem. Inclusive, um historiador grego chamado Heródoto, que é considerado o pai da história, né, ao conhecer o Egito, ele vai, entre os seus escritos, registrar uma frase que diz o seguinte: o Egito é uma dádiva do Nilo. Né? O que é uma dádiva? Dádiva é um presente divino, né? Aquilo que Deus oferece. E Heródoto diz: o Egito é uma dádiva do Nilo, ou seja, o Egito é um presente do rio Nilo. O rio Nilo fez o Egito. O que Heródoto queria dizer com essa frase? Hoje, os historiadores já refletiram esta frase centenas de vezes, mas Heródoto, ele, a princípio, parece desconsiderar todo o trabalho humano na produção, na construção da sociedade egípcia. Sendo que, na verdade, ele foi breve. Ele disse: olha, o Egito é fantástico, é fenomenal. E só foi possível tudo isso por conta do rio Nilo. Ele tinha, em partes, razões, certo? Outras importantes civilizações em outros lugares surgiram sem que existissem rios próximos. É o caso aqui das civilizações mesoamericanas. No caso do Egito, aquela grandiosidade que Heródoto vai encontrar só foi possível graças ao trabalho de pessoas que aproveitaram os recursos que existiam ali. Mas a existência do rio, é isso que Heródoto quer reforçar, a existência do rio fez com que este trabalho pudesse ser possível ter construído aquela sociedade tão fantástica, que foi a sociedade que os gregos encontraram na antiguidade no Egito. Bom, hoje nós sabemos que não fosse o trabalho humano de pessoas, o Egito não teria existido tal como nós o concebemos, tal como nós o conhecemos. Tá bom? Este rio, ele é também muito importante para compreender a sociedade egípcia. Eu quero antecipar que nessa aula eu não serei nem um pouco objetivo, tá? Porque história não combina com a objetividade. A gente tem que discutir, refletir, e nós estamos aqui para isso. Tá bom? Já basta estarmos fora da escola. A gente tem que fazer a imaginação fluir da melhor maneira possível. Como todos os rios, o Nilo ele tem cheias e secas. Secas que a gente fala não é que o rio seca totalmente. Ele aumenta e baixa seu volume. Isso em determinadas épocas do ano. Então ele tem cheias periódicas. Essas cheias trazem para as áreas mais baixas do rio o humus, que é um conglomerado de matéria orgânica, animal e vegetal, que faz com que a terra, às margens do rio, fique extremamente fértil. Então aí nós temos uma associação com as ciências, com a biologia,
com a química. Tá? Olha aí a história se interligando com essas outras áreas do conhecimento. Certo? Esse humus faz com que o solo fique extremamente fértil às margens do rio Nilo, porque este humus ele vai sendo depositado nas margens, criando aquele aspecto lamacento, mas extremamente fértil. E isso vai favorecer a prática da agricultura. Lembrem-se, na antiguidade a agricultura se torna a atividade econômica fundamental para as primeiras civilizações. Tanto na Mesopotâmia, assim como no Egito, na África, na Ásia, nas Américas. A agricultura ela é a atividade econômica mais importante das civilizações antigas. Certo? Por isso a necessidade de morar às margens dos rios. Então, esse é o aspecto central do Rio Nilo. E tem um aspecto mental, que eu acho fantástico, que, como os egípcios, nós iremos perceber, davam muita atenção à morte e à ressurreição. Eles acreditavam que havia vida após a morte. Eles também viam no rio esse movimento constante de vida e morte. Né? Eles diziam que quando o rio enchia, trazia a vida, né? Trazia a fertilidade. Quando o rio baixava, é como se ele morresse, mas deixava ali a terra fértil. Então, vida e morte no Egito se confundem, porque quando vem a morte do rio Nilo, veja que coisa fantástica, até poética, ele na verdade deixa a vida. E o que é aquele humus, senão plantas e animais mortos, que vão gerar mais vida a partir da agricultura? Então esse aspecto de vida e morte no Egito Antigo é, na minha opinião, um dos aspectos mais importantes para compreendermos aquela sociedade. Certo? E eles viam o rio, primeiro, como uma força divina muito grande, e que trazia nele vida e morte, que andavam ali juntos. Quando começava um, terminava outro e vice-versa. Ou seja, a linha entre vida e morte era extremamente tênue no Egito Antigo. Vamos lá, deixar de filosofia e vamos para a história. A civilização egípcia formou-se em decorrência do crescimento das aldeias agrícolas, os chamados nomos. Então, cada aldeia compunha o que nós chamamos de nomos. Tá? Não vamos imaginar o Egito, no primeiro momento, como um grande império governado por faraós. Não. Eram tribos, aldeias. Cada uma das aldeias tinha seu líder, seu chefe, suas regras. E essas aldeias chamavam-se nomos. Ok? O manejo dos recursos naturais, o entendimento dos regimes de cheias e o desenvolvimento de tecnologias possibilitaram o transporte de água para locais não atingidos pelas inundações e a drenagem dos terrenos encharcados e pantanosos. E isso faz com que ocorra o aumento dos campos cultiváveis. Vou explicar. Vamos lá. Ao se instalarem no Egito, os primeiros grupos humanos, por volta de 10 mil anos atrás, 9 mil, 10 mil anos, eles não chegaram e já compreenderam como a natureza funcionava ali. Foi um processo de observação dos ciclos naturais, dos movimentos dos astros, do Sol, da Lua, do ir e vir do rio Nilo, das suas cheias e suas secas periódicas, que os grupos humanos foram percebendo qual era o melhor momento de cultivar e qual era o melhor momento de colher. Certo? Então não foi automático. Foi um processo lento de observação da natureza. Um dos aspectos importantes das sociedades humanas é essa observação da natureza e depois a interferência nela em benefício dos grupos humanos. É isso que irá ocorrer no Egito Antigo. Tá certo? E como é que isso será possível? Nós tínhamos dois aspectos no Egito. Primeiro, a área fértil era muito pantanosa, então era preciso drenar essa área. O que significa drenar? É preciso tirar o excesso de água para que fique apenas a terra fértil. E existiam áreas que estavam próximas ao rio, mas que não eram banhadas pela cheia do rio Nilo. Então era preciso canalizar a água até essas terras mais secas.
A isso nós damos o nome de irrigação. Então os egípcios, para produzirem, primeiro tiveram que observar a natureza, observar o movimento do rio, observar o movimento dos astros, os ciclos naturais, depois interferir na natureza, drenando e construindo canais de irrigação. Veja que coisa fantástica. Veja como a história é fantástica. E aí nós estamos analisando o que, professor? Estamos analisando o processo de interferência e de dominação dos grupos humanos sobre a natureza em seu benefício próprio. Isso é história. Isso é fantástico. E isso acontece até os dias atuais. Tá certo? Por isso que é importante compreender os processos históricos. Qual é a consequência disso tudo? Aumento dos campos cultiváveis. Aumento da agricultura no Egito Antigo. Vamos avançar. Aqui nós temos uma representação cartográfica do rio Nilo. Aqui nós temos o chamado Alto Egito, a parte mais elevada, onde o rio nasce, e aí ele vai descendo até encontrar a região do Baixo Egito, e a região onde a sociedade egípcia se desenvolveu. E ele deságua em forma de delta, tá? Forma um triângulo e deságua no mar Mediterrâneo. Vejam a localização aqui do Egito. Você tem o bíblico Mar Vermelho e o Mar Mediterrâneo. Aqui nós temos o continente africano e aqui nós temos o continente asiático. Aqui está a Mesopotâmia. Tá? Então aqui é a parte norte e nordeste da África. Certo? Aqui passa o rio Nilo. Ok? Então, os egípcios tiveram contato com os povos que viviam às margens do mar Mediterrâneo, e os egípcios tiveram contato com povos que habitavam a região da Núbia, os povos núbios, que nós já analisamos, mas que voltaremos a analisar nas próximas aulas. Certo? Então, e aí nós vamos agora analisar um pouco da história política do Egito Antigo. Certo? Isso aqui por volta de 4.000 anos antes de Cristo. Então percebam que 7.000 anos antes de Cristo até 4.000 anos antes de Cristo passaram-se 3.000 anos até que os grupos humanos no Egito fossem se desenvolvendo ao nível de construir uma sociedade extremamente complexa. Então as coisas não são automáticas, as coisas não são instantâneas, as coisas na história são processuais. 3.000 anos até aquelas populações terem domínio total do movimento do rio, domínio total das técnicas agrícolas, domínio total dos sistemas de drenagem e de irrigação. E aí nós vamos ter a formação de uma sociedade complexa, uma das mais fascinantes da história da humanidade. Vamos lá. Então, por volta de 3.200 a.C., aproximadamente 5.200 anos, o Egito é unificado. Então, os nomos passam a fazer parte de um único governo. Este personagem que unificou é o faraó Narmer, ou Nemés, também chamado de Menés em alguns escritos. Tá? Ele unificou os nomos e dá início ao que nós chamamos de governo dos faraós. Então percebam, nunca digam que o Egito já começa com faraó. Quem afirma isso não é aluno do professor Lindenberg Araújo. O Egito começa com os nomarcas, dirigentes dos nomos. E isso num processo que dura 3.000 anos, 4.000 anos, até que com o Nemés, o Egito se unifica formando uma monarquia, um império governado por um faraó. O Estado que se forma no Egito, o governo que se forma no Egito é o governo teocrático. Não esqueçam disso. Que é teocrático, professor? Vamos analisar a palavra. Crático. Cracia. Palavra de origem grega que significa governo. Tá?
governo, kratia, theo, palavra de origem grega que significa Deus. Então, se era um Estado teocrático, era um governo cuja representação, cujo governante era o próprio Deus ou um representante de Deus na Terra. Certo? Então, o faraó era considerado um Deus vivo. Ok? E este Deus vivo era o líder do exército, o líder das religiões, ou da religião, e era o líder do governo. E era o próprio Deus. Portanto, ele não poderia, em hipótese alguma, ser questionado. A isso nós damos o nome de Estado teocrático. Não se esqueça. Anota. E vamos avançar. Vamos lá. Professor, os egípcios cultuavam apenas o faraó como Deus? Não. Os egípcios cultuavam vários deuses. Eles eram politeístas, ou seja, cultuavam vários deuses. Vamos ver aqui. Voltar às imagens. Rio Nilo, imagem belíssima do Rio Nilo com os iates, toda essa belíssima paisagem aí do Egito, do Rio Nilo atual. Aqui, mais uma vez, a cidade do Cairo, capital do Egito. E aqui, a esfinge do faraó Nemés, o unificador do Império Egípcio. Tá certo? Esta é uma das imagens mais clássicas do Egito Antigo. Certo? Eles reproduziam a esfinge, o rosto do faraó, para eternizá-lo. Era uma espécie de fotografia. É uma coisa simplesmente fantástica. Bom, aqui um pouco da história política. Vamos ser breves aqui, porque esses são aspectos mais detalhados da história egípcia. O Egito ele é dividido politicamente em 3 grandes fases, tá? Separadas por períodos intermediários. Então aqui nós temos as fases principais e aqui o período intermediário entre essas fases principais. Então nós temos o Antigo Império, que vai do ano 2700 até o ano 2181 a.C., portanto é um período que percorre aí 180 anos. Tá? Aliás, desculpa, 520 anos, na verdade, um período de paz e de prosperidade econômica. Neste período de paz e prosperidade econômica, ocorre a construção das 3 pirâmides de Gizé, as 3 famosas pirâmides do Egito Antigo, certo? As 3 monumentais pirâmides, denominadas Kelps, Kefren e Miquerinos, os nomes dos faraós que as construíram. As pirâmides, elas são talvez as imagens, né, de monumentos históricos mais reproduzidas e mais conhecidas no mundo inteiro. Não é possível falar do Egito sem falar das pirâmides. Obras monumentais da arquitetura que até hoje desperta o interesse, a curiosidade e a magia em torno da construção desses templos. Né? Alguns já chegam até a afirmar, duvidando da capacidade do povo africano, que as pirâmides só poderiam ter sido construídas por seres extraterrestres, né? Quando na verdade elas foram sim construídas por homens e mulheres da África e são símbolos da capacidade que tem o ser humano, mesmo quando detinha os mínimos recursos possíveis. Imaginem vocês que se há 5.000 anos foi possível construir algo como as pirâmides do Egito que estão de pé até hoje. Imagino que a humanidade ainda não é capaz de fazer e construir para o seu bem. Né? É uma pena que muitas vezes o nosso conhecimento não é utilizado para o bem da humanidade. Atenção! Aqui nas pirâmides nós vamos ter muita arquitetura, muita engenharia, muita matemática aplicadas, certo? Muita observação dos astros. E essas pirâmides eram simplesmente túmulos, eram construídas para mostrar o poder dos faraós e para posteriormente servir de túmulo à família do faraó, tá certo? E seu aspecto principal
é mostrar o poder econômico, político do faraó naquele momento. Observe que existem pirâmides menores, construídas em períodos de menos prosperidade, por faraós que não detinham assim tanto poder quanto aqueles que construíram essas 3 pirâmides. Ok? Vamos avançar. No Médio Império, que vai do ano 2040 ao ano 1789, então aí quase 300 anos também de história, ocorre o restabelecimento da unidade política, a expansão em direção à Núbia, a expansão das áreas agrícolas e da vida cultural. Entre o Antigo Império e o Médio Império ocorre este período intermediário aqui, do ano 2181 ao ano 2040, certo? Entre um e outro. Neste período ocorre o estabelecimento dos nomarcas no poder e a criação de estados independentes. Ou seja, neste período intermediário, os faraós perderam um pouco de poder. É óbvio que essas disputas elas existiam. Os nomarcas que administravam suas aldeias não ficaram tão felizes com a existência de um governo unificado. Ocorreram disputas, naturalmente, certo? Depois nós vamos ter o terceiro período, chamado de Novo Império, que vai de 1570 a 1069 a.C. Neste período ocorre a expulsão dos Ixos, a retomada da Núbia, a conquista da Palestina, da Síria e da Fenícia. Outro aspecto importante, meus caros, minhas caras. Tal como na Mesopotâmia, o Egito era uma região extremamente disputada. Por que, professor? Por conta das riquezas resultantes do trabalho humano a partir daquilo que o rio Nilo oferecia. O Egito era uma região rica em função da agricultura, em função do comércio, do artesanato, não tanto por metais preciosos, mas também. Okay? Apesar de que eles extraíam os metais preciosos, o ouro da Núbia, que lá sim havia muitos minérios, pedras preciosas, certo? Entre o Médio Império e o Novo Império vai ocorrer esse período intermediário aqui, que vai de 1782 a 1570 a.C. Domínio do Egito pelos Ixos, que fundaram dinastias que permaneceram muito tempo no Egito, mais de 200 anos, ou quase 200 anos, certo? Então, como eu disse, uma área também extremamente disputada por diversos povos. Povos que, inclusive, dominavam a Mesopotâmia, disputavam a Mesopotâmia, certo? E nós vamos ter aqui um terceiro período intermediário, que vai do ano 1069 a 525 a.C., ocorre uma fragmentação política e conquista do Egito pelos núbios e depois pelos assírios, certo? E como era um império muito grande, rico, era disputado, existiam também as disputas internas, e isso levava a constantes fragmentações e constantes domínios por outros povos. Por fim, o Egito é incorporado pelo Império Persa por volta do ano 525 a.C. E aí nós temos um mapa, né, da história política, um breve resumo da história política do Egito Antigo. Okay? Vamos analisar agora a sociedade egípcia, como é que ela se organizava. Vamos ampliar aqui um pouco. No topo estava o faraó, que personificava o Estado e se impunha como soberano divino. Então o faraó, como eu disse, ele era o próprio Deus. Tá? Abaixo dele havia um grupo privilegiado que organizava o trabalho e decidia por todos. Então eram assessores do faraó, ministros, que auxiliavam, orientavam e organizavam, determinavam como aquela sociedade deveria funcionar. Existiam os sacerdotes, também fazendo parte aqui do topo da pirâmide social, da estrutura de privilégios da sociedade egípcia. E os altos funcionários do Estado, militares, funcionários da burocracia, recolhedores de impostos, etc. Então essa parte mais amarela aqui se situavam os grupos privilegiados da sociedade egípcia.
Logo abaixo vinham os escribas, aqueles que detinham o saber, que escreviam, que registravam as informações, as leis, as regras, a produção econômica. Tá certo? Comerciantes também aqui na parte intermediária. Pequenos e médios servidores do Estado formavam um grupo que prestava serviços ao faraó e aos palácios e templos. Então haviam prestadores de serviços que nós chamaríamos de segunda classe, que não estavam lá no topo da hierarquia social. E os artesãos. Os artesãos, em função de terem conhecimentos técnicos, artísticos, eram também um grupo intermediário que estava numa condição também de um certo privilégio. Okay? E no topo da sociedade, no topo da população egípcia, estavam camponeses e escravizados. Atenção! Parece óbvio, mas eu vou ter que dizer. Essas pessoas não moravam na pirâmide. Não confundir pirâmide social com pirâmide do Egito. Já me perguntaram isso, professor. Esse povo todo morava nas pirâmides? Não. Se você disser que a população egípcia morava todo mundo na pirâmide, uns em cima, uns no meio, uns embaixo, você não me conhece. Você nunca foi meu aluno. Tá certo? O que nós estamos analisando aqui é a pirâmide social, que nós avaliamos em todas as sociedades. Quem está no topo, na situação de privilégio, quem está no intermediário, quem está aqui embaixo, que chamam de galera do grafite. Era a galera que trabalhava, que pagava imposto para manter os privilégios da turma aqui de cima. Ok? Os camponeses eram conhecidos como felás, representavam a maioria da população, trabalhavam nas atividades agropecuárias, eram obrigados a entregar parte da produção ao faraó, como pagamento de tributos e impostos, além de serem recrutados periodicamente para o trabalho nas obras públicas, ou seja, canais de irrigação, drenagem, barragens, pirâmides, pontes, estradas, templos e etc. Ok? Era dessa galera que saíam os trabalhadores para as obras monumentais que nós acabamos de ver, como as pirâmides. E os escravos, também eram muitos, prisioneiros de guerra, filhos de escravos ou provenientes de tributos pagos pelas regiões conquistadas. Ou seja, como é que você se tornaria um escravo no Egito Antigo? Se você fosse prisioneiro de guerra, se você já fosse filho de alguém escravizado, ou, como o egípcio era um império, dominava outras regiões e capturava aquela região para fornecer escravos para o trabalho no Egito, que não era pouco e não era simples. Certo? Na sociedade egípcia, as mulheres tinham o mesmo status que os homens. Tá? Não havia muita distinção entre homens e mulheres. Inclusive, nós tivemos uma das mais famosas mulheres da história da humanidade, é Cleópatra, que foi governante do Egito, e eu, inclusive, não captei aqui a imagem dela. Cleópatra, Egito. Aqui nós temos a famosa Cleópatra que ficou eternizada no cinema, uma mulher branca, o que leva a vários questionamentos, porque estamos falando da África, então muito provavelmente a Cleópatra fosse uma mulher negra, como as imagens antigas nos indicam, certo? Então, uma mulher foi governante de um dos mais importantes impérios da história antiga. E esta mulher manteve relações políticas com imperadores de diversos países, inclusive dominando outros territórios e outras regiões. Infelizmente, o cinema e algumas literaturas reduziram Cleópatra a uma mulher que, para conseguir determinados benefícios para a sua região, precisava manter relações amorosas com homens de outras regiões, com imperadores, reis, militares de outras regiões. O que não é uma verdade. Era uma mulher extremamente inteligente, que governou o Egito num período extremamente conturbado, importante, e que só mostra a capacidade que as mulheres têm ao longo
dos processos históricos da humanidade. Muito importante depois, especialmente as mulheres, pesquisarem um pouco sobre a história real dessa personagem, que não se limita às franjas, viu? É muito mais do que isso. Vamos lá, vamos avançar. Então, é uma sociedade injusta, desigual e que extremamente hierarquizada. Aqui a turma do privilégio, a turma intermediária e a turma sem privilégios. Okay? Como era a religião no Egito Antigo? Era politeísta, ou seja, acreditavam em vários deuses. E envolvia a crença após a morte. Certo? No Antigo Império, somente para os faraós, ou seja, no Antigo Império, somente os faraós eram mumificados. E no Médio Império, a mumificação passou a ser aplicada para todos os egípcios. As tumbas dos faraós eram abrigadas em pirâmides, como eu já expliquei. As pirâmides serviam como túmulos para os faraós. Professor, e a galera do grafite lá? Camponeses escravizados, quando morriam, o que acontecia? Eles eram mumificados e o corpo dos mais ricos era mumificado de forma bem demorada, chegava a levar aí mais de 2 meses para concluir o processo de mumificação. Dos ricos, com óleos nobres, com perfumes, aromas, tecidos finos, e a população pobre era envolvida em tecidos e o corpo enterrado nas areias do deserto. Por que, professor, nas areias do deserto? Como o deserto é extremamente seco, é uma areia com pouca matéria orgânica, uma areia com pouca vida orgânica, então ao invés de decompor os corpos, ela iria preservar os corpos por mais tempo. É diferente de você sepultar um corpo à margem de um rio, por exemplo. Ele vai se decompor muito rápido, porque lá você tem muita matéria orgânica atuando. Já nas areias do deserto, não. Okay? Falar de mumificação levaria uma aula inteira para eu explicar o porquê, para que, quem, o que se desenvolve a partir da mumificação, quais as consequências, quais disciplinas, quais áreas de conhecimento estão envolvidas na mumificação. Eu vou deixar vocês curiosos sobre a mumificação. Vão pesquisar, vão usar o YouTube aí para aprender história, aprender medicina, aprender química, tá certo? Os egípcios aplicavam tudo isso quando iam mumificar os corpos. Como era a mumificação de um homem, como era a mumificação de uma mulher, quais órgãos eram separados, né? E onde que eles colocavam. É uma coisa fantástica, tá certo? Toda a religião envolvida em torno da mumificação, ok? Eu vou deixar vocês curiosos e talvez eu depois produza uma aula só sobre esse tema. Mas por enquanto, vão lá botar a imaginação e a curiosidade para trabalhar. Os deuses podiam ter forma humana. Os deuses que tinham forma humana eram chamados de deus antropomórfica. Forma antropomórfica. Olha aqui, ó, facinho. Antropo, homem. Mórfica, forma. Então, antropomórfica, forma humana. Aqui, ó. Forma animal. Zoomórfica. Zoo, de zoológico, animal. Mórfica, forma de animal. Ou a combinação das duas coisas. Aí fica mais difícil. Antropozoomórfica. Antropo, homem. Desculpa. Antropo, homem. Zoo, animal. Mórfica, forma. Então os deuses poderiam ser representados de 3 formas. Somente como forma humana, antropomórfica, como forma animal, zoomórfica, ou como forma um deus que tinha cabeça de pássaro e corpo humano, antropozoomórfico. Tá? Vamos ver aqui. Aqui, uma representação da mumificação, tá? Que eu vou deixar vocês curiosos. Aqui, os principais deuses egípcios. Ísis, forma humana, antropomórfica. Osíris, forma humana, antropomórfica. Sete, forma humana e animal,
antroposomórfica. Nephthys, forma humana. E existiam deuses como Anubis, se não me engano, que tinham apenas formas de animais. Certo? Então aqui nós temos algumas representações dos principais deuses do Egito Antigo. Vamos voltar, vamos avançar, professor. Vamos ver aqui. Opa, estamos terminando. E o que os egípcios tanto produziram de conhecimento? Muita coisa. Não dá para descrever em uma aula o que esse povo produziu na antiguidade. Desde a arquitetura passando pela medicina, a astronomia passando pela matemática, química passando pela biologia, as técnicas agrícolas de irrigação, navegação, comércio, artesanato, escrita, religião, é uma coisa fantástica. A África, que nós tanto desdenhamos, que nós tanto desprezamos, nos oferece o Egito com tanto conhecimento. A escrita, né? 3 formas de escrita: hieróglifa, hierática, demótica. A forma hieróglifa para os textos sagrados, a forma hierática para os textos oficiais, burocráticos, administrativos. E a forma demótica, a forma popular de se escrever. Né? É mais ou menos assim. Vamos lá. Forma hieróglifa é o que vocês veem quando leem a Bíblia. Forma mais formal, mais literária de se escrever, uma forma mais contemplativa, cheia de arrudeios, de parábolas, como os textos a partir dos ensinamentos de Jesus Cristo. Né? É mais fácil, por exemplo, um camelo passar na abertura de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Isso é uma parábola. Isso é o texto sagrado. A forma oficial, né, é quando a gente lê um documento do governo, uma lei, uma coisa. Né? Parágrafo tal, inciso tal, Vossa Senhoria, Vossa Excelência, é outro formato. E a forma cotidiana de se falar, de se escrever, né, que é o que nós estamos mais habituados e acostumados. Certo? Esses textos, aqui por exemplo, eram no papiro. Eles escreviam muito nas paredes, nas pedras, mas também em folhas de papiro. Tá? Criaram também os relógios de água e de sol. Desenvolveram a aritmética e a geometria. A geometria é muito importante para a construção das pirâmides, por exemplo. Certo? E aí eu deixo também com os meus colegas da matemática explicarem melhor como os egípcios aplicavam essas áreas da matemática do seu dia a dia. Tá certo? Então, vamos ver aqui algumas imagens. Esse é o papiro que a gente encontra hoje em qualquer beira de rio, em qualquer beira de lagoa. E o pessoal utiliza muito hoje para decoração. É muito comum num buquê de flores que nós iremos dar de presente aos namorados e namoradas agora no dia 12 de junho. É muito comum vir um galhozinho de papiro. As pessoas nem sabem que aquilo ali fez e faz parte da história da humanidade. Eles pegavam o talo do papiro, amassavam, juntavam uns nos outros, botavam para secar, ele tinha um processo natural de colagem e depois de seco eles utilizavam como suporte para a escrita. E aí nós temos, por exemplo, o julgamento de Unefer, sobre o tribunal de Osíris, tudo registrado em folhas de papiro. É fantástico. É simplesmente fenomenal. Tá certo? Um talo de um vegetal retirado das margens do rio Nilo serviam para a escrita. Veja como o rio Nilo ele é fundamental para a sociedade egípcia. Aqui, um relógio de água. Vamos ampliar aqui para vocês terem uma ideia. Está para ampliar ele aqui. Olha que coisa fantástica. Eles enchiam esse cone, né, a clepsidra, com água e dividiam em partes
E cada parte representava uma hora do dia. À medida que o vaso ia diminuindo, eles iam tendo noção da passagem do tempo. Certo? Simplesmente fantástico. E criaram também o relógio de sol, que aí eu trouxe para vocês o relógio de sol que nós temos aqui na cidade do Natal, na praia de Areia Preta. Tá? Eles faziam um círculo, demarcavam, e à medida em que a Terra ia se movendo em torno do Sol, no seu movimento de rotação, é isso? A volta que a Terra dá em torno do seu próprio eixo, eles iam também percebendo o passar do tempo, o passar das horas. Ok? O Egito é tudo isso, é essa coisa magnífica, essa coisa fantástica, que é extremamente importante conhecermos, aprendermos cada vez mais sobre o que a antiguidade nos traz e nos oferece. História fantástica, história belíssima, história é melhor que matemática. Um forte abraço, até o nosso próximo encontro aqui no canal Professor Lindenberg História. Estudem, anotem, que eu quero ver todos vocês nas universidades públicas deste país. Um forte abraço do professor Lindenberg Araújo. Manda as dúvidas, manda o like e segue lá o nosso canal. Um abraço.